O tema da noite de hoje é Buscando pela Espiritualidade. Tem uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 9, quanto à pesca, conhecida como pesca milagrosa. Mas, antes de iniciar, gostaria de juntar essa passagem da pesca milagrosa com o que consta em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Agora, imagine esse clamor. O clamor de pedir um esclarecimento ao nosso Pai Divino. É justamente nesses momentos que, geralmente, estamos passando por dores, sejam elas físicas ou espirituais. Dores, muitas vezes, incompreensíveis para nós. E imagine, vamos nos imaginar nós clamando. O porquê isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz? E vem respostas. Respostas das quais nós ainda não tínhamos raciocinado sobre. Chega algo novo, mas nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não essas respostas que chegam da espiritualidade, das diversas atividades que nós fazemos nos diversos lugares onde nós estamos. Porém, nesta resposta que vem da espiritualidade, diante da pergunta que nós fizemos, se analisada, faz toda a diferença para o verdadeiro entendimento do momento que eu estou passando. Assim como o desânimo de Pedro diante da pesca que não foi bem sucedida naquela noite, e ele dizia: jogamos tantas vezes a rede e nada pegamos a noite toda. Eu poderia estar dizendo assim: eu faço tudo tão corretamente, por que isso está acontecendo comigo? Bom, guardem isso. E vamos à passagem do Evangelho que diz: depois de ter falado ao povo, Jesus diz a Pedro que se afaste da margem e lance a rede. Agora observe que antes de Jesus pedir a Pedro para entrar no barco, Jesus alimentou a alma de cada um que ali estava, porque ia aquela multidão, né, junto com ele. Alimentou a alma de cada um daqueles sobre o reino de Deus. E como lá chegar? Portanto, observamos que Jesus, como sempre, em cada passo, em cada momento, em cada movimento, se preocupa em fortalecer efetivamente o quê? Antes de qualquer coisa, a nossa estrutura espiritual. Porque, claro, é daí que vem a nossa força. Força para nos vencermos. Veja, disse nos vencermos, eu não disse vencer o outro. Eu disse me vencer, nos vencermos. E aí que também entendemos que Jesus sempre começa com os ensinos sobre a questão espiritual. Sempre com um exemplo, com palavras de esclarecimento e conforto espiritual. E entendemos que é assim que o seu verbo de luz traz à nossa consciência a claridade necessária, traz à nossa consciência inquieta a claridade necessária, o conforto necessário, e nos asserena diante da luta. E é importante entendermos isso, porque muitas vezes, quando permitimos Jesus entrar em nossa vida, queremos que ele haja de imediato nos problemas terrenos que estamos enfrentando. E não compreendemos o seu agir. E achamos até que ele nem nos ouve.
mal percebemos que, primeiro, ele, através de todos os meios possíveis e necessários, vejam, possíveis e necessários, procura trazer até nós conhecimentos para fortalecer essa nossa estrutura espiritual. Continuando, Jesus diz a Pedro que se afaste da margem e lance a rede. O velho pescador experimentado nas lides do mar argumenta que nada tendo apanhado a noite toda, nós sabemos que o pescador vai à noite, né, até o mar. Jogar a rede durante o dia, havia menos probabilidade de pegar qualquer coisa. Mas acrescentou, creio em tua palavra. Entrou no barco novamente e foi para o mar. Vamos trazer isso para nós. Pedro disse, creio em tua palavra. Era de dia. Ele tinha jogado a rede a noite toda. E Jesus, naquela hora do dia, pede para ele ir lá e jogar de novo. Vejam, durante o dia, jogue a rede da busca de conhecimento espiritual. Enquanto nas nossas vidas paire a luz. Para nos momentos das sombras, nós possamos estar fortalecidos com esses ensinamentos, com esse entendimento do amor, da justiça e da luz divina que paira sobre nós. Porém, de início, Pedro e todos os discípulos não entendiam ainda a profundidade dos ensinamentos do Cristo. E muitas vezes nem nós. Mas, diante da postura do Cristo, eles o obedeceram. E isso acontece conosco também. Muitos de nós ainda não questionamos os porquês da espiritualidade. Aceitamos e pronto, alguém diz, não, você tem que fazer assim. Não, tem que ser de joelho, tem que ser em pé, tem que ser com essa roupa, tem que ser daquele jeito. E a pessoa aceita. E pronto, não questiona. Não é assim? É o medo de questionar. Apesar de estar se sentindo apertado lá por dentro, mas não questiona. Mas muitos de nós questionamos os porquês. Porquês da existência, porquê da vida, dos problemas, das aflições, das perdas, das mortes. E queremos respostas. Não queremos? Então, vamos examinar esse trecho da passagem onde Jesus pede a Pedro para jogar a rede para pescar. Porque aqui já acende um grande clarão diante da leitura aqui dentro do nosso coração. Porque vocês sabem que Jesus poderia ter dito, peixes, entre no barco de Pedro. Afinal de contas, era Jesus que estava ali. Sim, o mesmo mestre que disse aos ventos e às ondas, aquietem-se. E a natureza obedeceu. Assim vamos entender por que Jesus não disse, peixes, entre no barco do Pedro. Ou fez qualquer gesto para que isso acontecesse. Mesmo porque se Jesus assim determinasse, os peixes teriam com certeza pulado, não só dentro do barco, como em cima deles e tudo mais. Ia chover de peixe ali, né? Jesus poderia ter feito isso? Sim, como ele fez. Acalmou a tempestade, curou leprosos, cegos. Mas Jesus pediu a Pedro, lance a rede. Como querendo dizer, Pedro, se atente. Eu tenho um plano grandioso para você, Pedro, e para toda a humanidade que está no profundo das águas, das nossas águas,
ou seja, no nosso íntimo, no íntimo do nosso entendimento, para o nosso raciocínio, para que não desfaleçamos quando enfrentamos as nossas incertezas internas. E sim, nos fortaleçamos. Busquemos, pesquemos ensinamentos que passe pelo crivo da nossa razão, para que nós possamos, em todo tempo, em todo lugar, usar esses ensinamentos para o nosso fortalecimento. Se Jesus não pede para os peixes pularem dentro do barco, podemos entender que o trabalho de jogar a rede implica em entender que para fazermos parte do plano de Jesus para a humanidade, é necessário sermos operantes junto a esse plano de Jesus. Precisamos todos estar em um espírito de cooperação, de colaboração. É como se Jesus pedisse um investimento da nossa parte, uma parceria nossa neste plano, onde cada um de nós entra com uma parte de trabalho, de ação, de cooperação, para que essa obra aconteça, para que o amor impere na humanidade. É preciso que eu faça alguma coisa. Porque muitas pessoas dizem isso aqui, mas é uma grande verdade que nós precisamos nos conscientizar. Que nós vivemos até uma época, não muito longínqua, querendo terceirizar a nossa salvação. E hoje nós observamos que, atentos aos ensinamentos do Cristo, somos nós que temos que pegar a rede e jogar para trazer, para pescar conhecimentos que passe pelo nosso raciocínio e nos ajude a nos resolver quanto ao amor, quanto à justiça, quanto à verdade sobre Deus nosso Pai. Por isso, ele não pediu aos peixes para adentrarem no barco, mas sim solicitou o nosso investimento de força na ação de jogar, de buscar, de trabalhar, para que os peixes, para que as respostas dos porquês chegassem até Pedro e cheguem até nós. E observem que após Pedro dizer que acreditava na palavra do Cristo, Pedro e os outros entram no barco de dia, por mais achassem que não ia pegar nada, jogaram a rede e apanharam grande quantidade de peixes. É muito mais fácil, quando eu estou bem, eu procurar pelos ensinamentos, gente. É muito mais fácil. Isso nos chama a atenção para pôr que, por mais que nós achamos que nós sabemos sobre a espiritualidade, tem sempre algo a mais a buscarmos, a aprendermos sobre a espiritualidade. Cada dia a gente aprende, né, Graça? Cada dia, cada minuto que a gente estuda, que a gente frequenta uma religião, nós aprendemos uma coisa a mais. Isso nos chama atenção para pôr mais dentro de nós vontade de buscar, de saber quem eu sou. Agora, vamos trazer essa parte da passagem para o plano de Jesus, porém nos permitindo abrir o cofrinho que existe das nossas certezas. Vejam, abrir os cofrinhos das nossas certezas em relação a Deus, a verdade e a justiça, para nos permitirmos adquirir junto ao Cristo novos conhecimentos sobre nós, sobre a nossa vida. Porque se trabalhamos, cooperando, colaborando, investindo em nós, na nossa transformação e deixando Cristo e seus ensinamentos estar conosco nesta caminhada, muito ainda observamos e sentimos que temos que buscar, que temos que aprender e, principalmente,
viver em nós. Sim, viver em nós esses ensinos que vamos descortinando a cada dia sobre a espiritualidade. E o que acontece, então, quando eles do barco jogam a sua rede, ou seja, colocam a sua vontade, a sua energia, a sua inteligência, o seu talento, a sua capacidade, os seus projetos para pescar novos conhecimentos, e tudo permitindo que Jesus estivesse com eles. Assim como Pedro, sentimos que gera dentro de nós novos pensamentos, novas atitudes, tudo amparado por Jesus. O barco se enche de peixe de conhecimento, que gera novos pensamentos, que gera novas atitudes, que gera fortaleza, que traz consolo para nossas almas. É para isso que nós estamos buscando a espiritualidade. Teria que ser para isso. E volto a repetir, não para terceirizar a nossa salvação. Assim entendemos que Jesus nos mostra o caminho, ele é o guia. Ele nos mostra a direção, mas os passos da caminhada têm que ser nós a dá-los. Ele não vai interferir, mas ele vai mostrar. Você pode estar querendo ir para a esquerda, chega um amigo e fala assim, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, eu vou lá, eu vou fazer, não sei o quê. Jesus agiu diante daquele amigo, mas eu não ouvi. E nós observamos que nos momentos das lutas que muitas vezes não entendemos, porém que se fazem necessárias para a nossa evolução espiritual, quando não temos esse entendimento e essa sociedade com Jesus, o que acontece? Bate o desespero. E é nesses momentos desesperados que atrasamos o bom combate, o momento de nos vencer. E vivemos momentaneamente um pequeno inferno interno, nos debatendo dentro das sombras, detalhe, que nós próprios construímos. E daí nós nos queixamos dos outros, queixamos do destino, queixamos de Deus, esquecendo o capricho e a imprevidência que nos fez cair naquele momento, que foi utilizado por nós. Agora, quando, assim como Jeremias, entendemos que devemos clamar a Deus, entendimento nesses momentos de dores, de preocupação, eu posso me lembrar. Clame a mim. Jeremias estava clamando e veio a resposta do céu, sim, clame a mim. Jesus, a espiritualidade dizendo a ele. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Neste momento é a hora de nos perguntarmos, estaremos lançando a nossa rede para aquisição de valores espirituais eternos ou passageiros? Estamos procurando entender racionalmente a verdade sobre o amor, sobre a justiça e sobre a verdade de Deus, nosso Pai divino? Porque Jesus recomendava aos seus discípulos, portanto, a todos nós, dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário para o meu crescimento espiritual. E assim percebemos que eles, assim como cada um de nós, quando no mar da vida, quando jogamos nossa rede, permitindo o amparo de Jesus, seja qual seja a situação que estejamos passando neste mar da vida, seja a perda de um ente querido, seja o desemprego, seja uma doença, problema no casamento, problema no trabalho,
nossa rede vai também quase se romper de um tanto de inspiração, de energia, de coragem, de consolo, através das mensagens de oportunidade, de fortalecimento, de refazimento, de entendimento que chegarão até nós. Mas eu preciso estar aberto para isso. O livre-arbítrio é meu. Tanto que nesses momentos vamos também, quando eu passo por esses momentos, cheio dessa luz, cheio dessa energia, cheio dessa força, o que vai acontecer? Eu vou acenar para os outros companheiros que estão nos seus barcos, que o barco ali somos nós, tá? De jornada. E vamos também compartilhar com eles, olha, eu fiz isso, eu li aquele livro, eu tomei um passe, eu fui numa igreja, eu orei, eu pedi a Deus, eu me conectei. Nós queremos compartilhar, porque Deus, na sua inteligência suprema, destinou que o homem conduza o homem, porque nessa condução nós crescemos juntos. E é lindo isso. Então, neste momento, nós vamos compartilhar nosso entendimento diante do significado da vida e colocar a todos que realmente agora sentimos que não estamos sozinhos e que precisamos abrir nosso coração para Jesus e estarmos com olhos e ouvidos atentos para a sua ajuda. E agora que tem uma coisa linda aqui também. Eu fiquei assim, é bem isso. Não podemos esquecer que nessa passagem de Pedro, depois que seu barco ficou cheio de peixe, à luz do dia, ou seja, veio todos aqueles ensinamentos de amor, de bondade, de consolo, de fortaleza, o caminho para o reino dos céus, tal, Pedro não aguenta. Ele sente a imperfeição dele diante daquilo que está acontecendo e ele diz, Senhor Jesus, retira-te de mim, porque eu sou um homem errado, eu não mereço a tua presença. Eu já estou perdido, Jesus, minha vida está perdida, e esse é o sentimento que todos nós temos, quer queira ou não, principalmente quando a gente ouve alguém dizer que Cristo disse, podeis fazer igual a mim ou muito mais. Porque parece algo inatingível e pronto. Mas vamos procurar saber por que ele disse isso e por que eu não consigo compreender. Aonde está a minha dificuldade em não entender isso? Vamos buscar. O que nós não paramos para analisar é que existe uma preparação. Existe um plano de Deus para todos nós, seus filhos. Mas existe Jesus para nos ajudar. Mas também não podemos esquecer que existe a nossa parte de investimento. Olha quantas vezes eu estou falando isso, gente. Não é à toa, viu? E ela vai falar assim, nossa, ela falou isso de novo? De novo. De novo. É preciso que eu faça a minha parte. E aí vem a pergunta, tenho permitido Jesus entrar no meu barco? E se eu tenho permitido, eu tenho jogado a rede para eu alcançar mais conhecimento sobre a espiritualidade? Tenho procurado investir no plano de Jesus para a minha evolução espiritual? Tenho procurado cooperar no plano do Cristo, mesmo me sentindo imperfeito? De chegar às lágrimas, às vezes, por enxergar dentro de mim a minha imperfeição? Sim, porque acreditando na palavra do Cristo, Pedro ficou admirado com o que ele fez. E também Tiago, e também João, e também os filhos de Zebedeu. Quando a gente se junta, a gente fica extasiado. A gente estuda. Quando a gente se junta, nós estamos todos extasiados.
E assim disse Jesus a Simão: ora, Simão, tipo assim, eu sei que todo mundo é imperfeito, mas você será um pescador de homens. Então não existe desculpa. Ah, mas isso aqui que é? Eu não vou ajudar não, porque eu ajudo aqui, eu estrago ali, eu vou lá, eu faço cá, eu vou isso, vou não sei o quê, vou ter que... Não. Porque Jesus sabia onde Pedro chegaria. E nós sabemos a trajetória de Pedro. Onde Pedro chegou com a sua imperfeição, que ele admitiu naquele momento da pesca. Em ver a grandiosidade de Jesus. E assim, levados os barcos, os barcos estavam cheios, e eles levaram para a margem. Por isso, gente, a necessidade de nós afastarmos um pouco da margem, como disse Jesus a Pedro, buscando a amplidão, a contemplação, o entendimento, a meditação, para entender esse amor que nos envolve. Às vezes, as respostas estão bem diante de nós, mas precisamos estar dispostos a ouvir, a compreender e, principalmente, deixar de achar que somos vítimas das circunstâncias. Nós somos vítimas de nós mesmos. Porque Jesus nos pede que demos um passo para querer descobrir quem eu sou. Jesus nos pede um investimento em nós. E neste investimento, tendo nós, Jesus como parceiro, eu falo uma coisa para vocês. Com certeza, nós vamos vencer os nossos problemas. Porque eu estarei vencendo a mim mesma. Então, gente, insurgindo a época da dificuldade, convençamos-nos de que chegaram para nossas almas os dias de serviço em mar alto. Por isso, não deixemos para buscar somente na noite, nas sombras. Vamos buscar pescar esses ensinamentos, o fortalecimento também durante o dia, quando assim estamos todos bem. Se nós achamos, em determinados momentos, que estamos sozinhos, se nos sentimos abandonados, lembremos de que, em momento algum, estamos sozinhos. E neste momento, terceira vez que eu vou repetir, porque para mim é um hino, Vamos lembrar de Jeremias. Deus não me deixa sozinho, porque ele falou, clame a mim, eu vou responder para vocês o que vocês necessitam. Mas, ao mesmo tempo, abramos os nossos olhos e os nossos ouvidos e ofereçamos as nossas mãos. Assim seja.